Efésios 4,14 diz assim: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Vamos repetir? O objetivo é que não sejamos mais como crianças, ou seja, comportamento de criança não cabe mais na nossa vida de cristão, a não ser que a pessoa está realmente criança no sentido natural, pela idade, ou que ela ainda não teve tempo ou oportunidade de crescer, de aprender mais, de conhecer mais, de crescer. Se não teve, corre atrás, está no prejuízo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas. Então hoje, com tantas mídias sociais, com tanta facilidade dos meios de comunicação, as informações chegam aos montes, aos milhares, pelas mais variadas formas, e as pessoas têm a tendência de recortar versículos, de recortar frases de coisas que fazem bem para o ego, para alimentar o ego, palavras para levantar o ânimo, o astral da pessoa, mas muitas vezes é mal explicada. A pessoa lê e pensa que só dela ler ali, só dela falar um amém, só dela falar, não, eu vou me apegar a isso aqui, talvez, quem sabe, até ficar repetindo, isso vai resolver a vida dela, vai mudar o que precisa ser mudado nela ou no entorno dela, e não é assim que funciona. Pode ajudar, se tiver bem de acordo com a palavra, pode, mas todo o ensino, todo aprendizado exige dedicação, exige esforço e exige um estudo mais aprofundado. Nós precisamos fazer conexões com a palavra de Gênesis e Apocalipse para ver se há uma harmonia com toda a Bíblia, aquele versículo que está sendo falado, que está sendo propagado. A interpretação também, como nós já dissemos agora há pouco, ela precisa passar pelo crivo do próprio Deus, do Espírito Santo. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo fale conosco, nos confirme se na forma como nós estamos entendendo está correto, ou se não, que Ele nos ensine, porque na verdade o próprio Deus tem prazer em nos ensinar. Nós somos instrumentos para divulgar, para anunciar, para compartilhar de um conhecimento que nós aprendemos estudando, aprendemos também com outras pessoas, e com as nossas experiências, e também com Deus, mas cada um precisa fazer o seu papel. Eu preciso absorver a palavra, ruminar a palavra e deixar confrontar pela palavra, e pedir que o Espírito Santo me ensine, que Ele me mostre, que Ele examine o que está no meu coração, se está aqui, o que está no meu coração está de acordo com o que Deus quer de mim ou não, onde eu estou errando. Tudo isso que eu tenho falado, eu preciso disso, todos nós precisamos disso. Amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui também em 1 Coríntios, no capítulo 2, dos versos 12 a 15, diz assim a palavra do nosso Deus: nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Olha só, acabamos de falar sobre isso. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, o Espírito Santo, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente, nos foi concedido, nos foi doado, nos foi entregue gratuitamente. 13. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito Santo, está em letra maiúscula, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Só vai entender plenamente as verdades de Deus que são espirituais
a pessoa que estiver vivendo ligada em Deus, ou seja, estiver sendo espiritual, vivendo por fé, andando próximo de Deus. O Espírito Santo está me governando, está me dirigindo, está me iluminando. Então eu estou em comunhão com Deus, estou recebendo de Deus a capacitação, o que eu preciso, as condições que eu preciso para interpretar corretamente essas verdades espirituais que estão contidas na Bíblia, na palavra de Deus. 14. As pessoas que não têm o Espírito, novamente o Espírito Santo, letra maiúscula, não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Só vou discernir espiritualmente. No natural, com a mente natural, por mais inteligente que a pessoa possa ser, se não tiver intervenção, a participação do Espírito Santo, ela não vai conseguir entender. Aí ela pode entender errado, por influência do próprio diabo, das pessoas e etc., como nós estávamos falando. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Amém? Então, quando nós nos tornamos homens, mulheres espirituais, nós compreendemos as coisas de Deus. É claro que não é simplesmente porque nós fomos batizados, nós recebemos um novo espírito regenerado da parte de Deus, que agora nós já sabemos tudo. Não. Mas nós passamos a ter condições de compreender, na medida que nós vamos estudando, que nós vamos ouvindo, que nós vamos meditando, que nós vamos orando, enfim, que nós vamos caminhando degrau a degrau, dia por dia, nós vamos sendo recebendo de Deus as condições de compreender. Glória a Deus. Então, nós, para finalizar, vamos ler agora em Efésios 6, para saber como ou com quais armas nós devemos lutar contra esses espíritos de engano, contra o principal espírito de engano, que é Satanás e os seus demônios, e também as pessoas que se deixam usar por ele, ou estarem influenciadas por ele, de forma consciente ou inconsciente, não importa. Mas se a pessoa está fazendo o que agrada a Satanás, ele está a serviço dele. Misericórdia. Vamos ler em Efésios capítulo 6, dos versículos de número 10 ao versículo de número 18. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então essa é a conhecida armadura de Deus. Nós precisamos ficar firmes contra as ciladas, contra os ardis, contra os enganos, contra tudo que é do diabo, toda a influência, tudo que vem dele. Nós precisamos resistir a ele, nos sujeitar a Deus e resistir a ele em nome do Senhor Jesus. Amém? Gloriare cloudelai, oreclante me cante, oreiai cante me canteai, isso te canteai. Louvado seja o nome do Senhor. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Amém? Gloriai, loublai, deoreclai, decanteai. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Isso declai. Orai no Espírito em todas as circunstâncias,
com toda a petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Amém? Glória a Deus. Lablai, Deoreclai, Deorecantai. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora nós vamos orar por todos, para que o nosso Deus nos dê toda a graça, toda a capacitação que nós precisamos, para depois de ouvir novamente, ler novamente tudo que foi dito, tudo que foi falado, para que nós possamos assimilar, quem sabe 2, 3, 4 vezes, se for necessário, sempre orando para que essa palavra penetre, seja inculcada em nossa mente, seja gravada nos nossos corações, e nós possamos ser transformados por ela, libertos de todo espírito de engano, de toda barreira, de tudo que não é de Deus, e nos enchermos daquilo que é próprio de Deus, da verdade que está na palavra de Deus, e ela realmente nos liberta de tudo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Glória a Deus. Pai querido, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo, Senhor, a todos os presentes, abençoa cada um dos meus irmãos, abençoa, Senhor, em oreare cloudelai, de oreclai, de canteai. Eu peço em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, a todos que vão ouvir, que vão ver, que vão assistir essa mensagem pelo canal do YouTube. Ó meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, ai oreclai, oreclai, de canteai, a vida de cada um, a família, o lar de cada um, abençoa os amigos de cada um, abençoa a parentela, abençoa as pessoas do convívio de cada um. Pai, abençoa o teu povo e a tua igreja espalhados em toda a terra. Meu Deus, liberta de todo espírito de engano, liberta, Senhor Jesus, de toda confusão na mente, no coração, liberta, Senhor Jesus, de toda carnalidade, de toda impureza, de tudo aquilo que está impregnado com as coisas do diabo. Meu Deus, tira dos nossos corações tudo que não provém do Senhor e enche-nos, ó Deus, com a tua vontade expressa na tua palavra. Senhor, abra a nossa mente, abra os nossos corações. Nós queremos, ó Deus, ser transformados, aperfeiçoados, santificados pelo poder da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa a todos em nome de Jesus, dando saúde, dando, Senhor Jesus, graça para todos, protegendo, ó meu Deus, guardando, livrando de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que esse dia, meu Deus, seja um dia de bênçãos para todos que estão recebendo a mensagem no seu coração, que sejam visitados, renovados, fortalecidos, que sejam libertos para a glória do teu nome, que sejam transformados, aperfeiçoados, edificados, santificados, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Eu declaro todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus.